Nós abrimos essa edição falando do furacão Matthew, que neste momento já chegou aos Estados Unidos depois de uma passagem devastadora pelo Haiti. A Cruz Vermelha, a entidade internacional presente no Haiti, diz que 1 milhão de pessoas precisam de ajuda. O número de mortos não para de subir e já se aproxima de 500. A extensão da tragédia vai se revelando conforme os agentes da Defesa Civil do Haiti e a imprensa conseguem chegar às áreas mais remotas e mais atingidas pelo furacão no início da semana. Quando o olho do furacão chegou ao país, o Matthew era categoria 4 e os ventos chegaram a 240 quilômetros por hora. Este homem conta que a chuva era muito forte e o vento que aumentava de força sem parar. Isso durou 1h30, mas quando eles pensaram que tinha terminado, todo mundo saiu de casa. E foi quando a chuva e o vento voltaram. E essa foi a pior parte, diz ele. As imagens feitas depois da passagem mostram áreas enormes, repletas de casas destelhadas ou destruídas, árvores derrubadas ou praticamente sem folhas. Alguns moradores tentam reconstruir a casa a partir do que sobrou. E mais de 60 mil haitianos foram levados para abrigos onde faltam água e comida. Os hospitais estão lotados e os médicos se viram com o que tem à mão. Alguns corpos estão sendo enterrados fora dos cemitérios. O furacão Matthew é o pior desastre que o Haiti enfrenta desde o terremoto de 2010, do qual ainda não tinha se recuperado completamente. Bom, essa situação no Haiti, aí os americanos aguardavam com apreensão a chegada do furacão Matthew à costa da Flórida. Por isso a gente vai até os Estados Unidos, nós vamos até Nova York com o nosso correspondente, o Felipe Santana, que traz informações sobre esse furacão. Felipe, boa tarde. Oi, Evaristo. Oi, Sandra. Boa tarde a todos. O Centro Nacional de Furacão alerta agora que nas próximas 36 horas ainda há risco de inundações e que as pessoas correm risco de vida, numa faixa que se estende desde o estado da Flórida até a Carolina do Norte. É que os ventos empurram as marés e o nível da água pode subir até 3 metros. Vamos ver no mapa onde está o furacão. Nesse momento, o olho do furacão acabou de passar por Daytona Beach. Está a cerca de 100 quilômetros de Jacksonville, no norte da Flórida. A previsão é que ele passe pela costa da Geórgia, depois da Carolina do Sul. O governador da Carolina do Sul pediu para a população ir para abrigos agora. 310 mil pessoas já saíram de suas casas, mas o governador diz que ainda não é suficiente. O governador da Flórida, Rick Scott, disse ainda há pouco que o pior ainda está por vir, que é para os moradores serem prudentes. Ontem ele tinha pedido para que quem vive nas áreas de risco fugir, deixar suas casas, prevendo o pior. O presidente Obama também se pronunciou e disse para as pessoas ouvirem o governador. Diz que a gente não vai saber até os próximos 3 dias quais os verdadeiros estragos provocados pelo Matthew. Ventos com mais de 190 km por hora varrem a costa da Flórida desde a madrugada. O furacão Matthew se aproximou do litoral mais fraco do que se esperava e foi rebaixado para a categoria 3. Ele se movimenta para o norte a uma velocidade de 20 km por hora. Ao subir a costa, o furacão provocou muita chuva nas cidades costeiras. Alguns moradores fizeram barricadas com medo de enchentes. Em Daytona Beach, que ficou a 75 quilômetros do olho do furacão, objetos voaram pelo ar com a força do vento. O governador da Flórida, Rick Scott, disse que mais de 600 mil casas ficaram sem energia elétrica e mais de 22 mil pessoas estão em abrigos. A repórter Lívia Veiga está em Orlando e conta pra gente a situação por lá. Aqui em Orlando, desde o início da semana, as autoridades orientaram as pessoas para que evitassem sair de casa e dos hotéis desde a noite de quinta-feira e durante toda essa sexta-feira. As ruas estão vazias, o comércio aqui está fechado. As autoridades continuam indo à televisão para passar informações à população. O aeroporto da cidade está fechado e ainda não há informações de quando será reaberto. A repórter Jaqueline Brasil está em Miami, que está mais longe do furacão. Mas mesmo lá, os moradores se prepararam para a passagem de Matthew. Aqui nos Estados Unidos é normal ter centros comerciais como esse aqui com vários serviços. Então tem ali uma loja de computador, tem salão de beleza. Pelo menos aqui está tudo aberto, está funcionando, alguns carros
estacionados, mas no caminho vindo para cá, eu reparei que nem todos os comércios abriram. Alguns sim e outros continuam fechados, inclusive com aqueles tapumes e também as defensas. O governador da Carolina do Norte, Pat McCrory, disse que o furacão deve atingir o estado no sábado e pediu para os moradores ficarem preparados para a falta de energia. A gente volta a falar agora com a repórter Lívia Veiga, agora ao vivo, ela está lá em Orlando, na Flórida. Lívia, como é que está a situação nesse momento? Conta pra gente. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Voltou a chover mais forte aqui em Orlando agora e os ventos estão também bem fortes nesse momento. Continua valendo essa orientação para as pessoas não saírem de casa e nem dos hotéis, principalmente porque com essa ventania toda cai muito galho de árvore. As autoridades também têm preocupação do rompimento de fios de iluminação que pode causar aí alguns acidentes. Então a orientação continua sendo que as pessoas fiquem dentro de casa e dos hotéis até uma orientação para que possam voltar às ruas. Aqui também um outro problema que muita gente está enfrentando, principalmente quem teve o voo cancelado, é conseguir hotel, porque muitas pessoas vieram das regiões que vão ser mais atingidas pelo furacão, vieram aqui para a região de Orlando e com isso os hotéis aqui da cidade estão muito cheios. Então, por exemplo, brasileiros que precisavam voltar, que tinham voo ontem ou hoje, voos que foram cancelados, não estão conseguindo voltar para o Brasil, estão também enfrentando o problema de conseguir hotéis para conseguirem ficar aqui na cidade até a volta para o Brasil, Sandra. Ok, Lívia, muitíssimo obrigada pelas suas informações. É claro que a gente ouviu muito barulho de vento, né? Ela está exposta ali ao tempo e ao vento, mas deu para entender direitinho que a situação está complicada por lá. Falamos com ela via internet, né? Exatamente. Obrigado, Lívia. Nossa correspondente Sandra Coutinho está a caminho da área mais afetada pelo furacão na Flórida. Nós chegamos agora há pouco à cidade de Tampa, que fica na costa oeste do estado da Flórida, que por enquanto está sendo poupada do furacão Matthew. Aqui não está chovendo, a gente vê apenas que venta bem forte por aqui. E logo no caminho, o piloto do avião que trouxe a gente de Nova York avisou que teria que fazer uma rota diferente, pelo interior dos Estados Unidos e não pelo litoral, como é a rota tradicional, exatamente para evitar o vento forte do furacão Matthew. Mesmo assim, foi uma viagem bastante turbulenta e nesse momento a gente já está a caminho de Daytona Beach, uma das cidades mais atingidas pelo furacão, e de lá a gente vai ver como é que está a situação e informar nos telejornais. Ok, bom, aqui no Brasil, um voo que sairia de Manaus com destino a Miami foi cancelado hoje de manhã por causa do furacão, claro. Um voo que deveria chegar à cidade hoje cedo também foi suspenso. Em São Paulo, os 3 voos que deveriam chegar a Cumbica, vindos de Miami e de Orlando, foram cancelados ontem.